Olá meninos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda semana desse volume 2 do PET, do 8º ano. Como nós vimos semana passada, o reino plantae, os 4 grupos de plantas dentro desse reino, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vimos as diferenças entre esses grupos e para o PET dessa semana a gente não tem matéria teórica, a gente tem apenas mais exercícios ainda relacionados com aquela matéria. Então vamos lá fazer a correção? A primeira atividade, ela pede para vocês relerem o texto da semana 1, para vocês se relembrarem, e aí a gente vai começar a responder os exercícios. As ilustrações a seguir representam 2 grupos do reino plantae, para a gente analisar e responder aos itens. A letra A quais grupos pertencem as espécies representadas pela figura A e pela figura B? A figura A, nós temos uma briófita, tá? Onde o gametófito é dominante, tá? A fase gametofítica, e o esporófito é a fase pouco duradoura. Aqui nós temos 2 musgos e a fase que ele está é de esporófito. De gametófito. Já aqui na figura B, nós temos uma pteridófita, uma samambaia, onde a fase duradoura é o esporófito. Isso que nós estamos vendo é justamente o esporófito. Então, para letra A, para a primeira pergunta, né, do exercício 1, letra A figura A é uma briófita, a B uma pteridófita. Certinho? A letra B pergunta quais são os nomes e as funções das estruturas 1 e 2 indicadas na espécie A. Então, essa estrutura 1, essa estrutura 2. Quais são os nomes dessas estruturas? Em 1, nós temos os filoides, em 2, nós temos os rizoides. Os filoides são responsáveis por fazer a fotossíntese, né, deste vegetal. E 2, a gente tem os rizoides responsáveis pela fixação e pela absorção de água e sais minerais aí no solo. A letra C, da número 1 ainda, pergunta quais são as estruturas 3, 4 e a 5 representadas na imagem B, né? Na pteridófita. Então, quais são as estruturas 3? A 3 são as raízes, a 4 é o caule, ela tem um caule tipo rizoma. E o 5, nós temos aqui as folhas com as suas pequenas partes, tá? Os folíolos. Não confundam folíolos com filóides. Filóides são as falsas folhas, as folhas que não são verdadeiras das briófitas. Já folíolos, os filóides, né? Folíolos são as pequenas partes das folhas verdadeiras das samambaias, porque elas são folhas compostas. A letra D pergunta qual das 2 espécies tem o menor tamanho e por que desse menor tamanho. A gente viu que as espécies que têm menor tamanho são as briófitas, justamente pela ausência dos vasos condutores. Isso dificulta o transporte de seiva, que não vai acontecer através de vasos condutores, já que elas são avasculares, e fazem com que o transporte seja por difusão de célula a célula, né? Então, isso dificulta a passagem das substâncias, né, das raízes, das falsas raízes, os rizóides, até as folhas, os filóides, tá? Então, esse tamanho pequeno é das briófitas por causa dessa dificuldade. Tá aqui a resposta para vocês. Na espécie A, as briófitas, a ausência de vasos condutores de seiva faz com que o transporte de substância ocorra de maneira muito lenta, por osmose, por difusão, e o que limita o crescimento dessa substância, e daí a necessidade de viverem em ambiente úmido e sombreado. Faltou um ezinho aqui, de viver em ambiente úmido e sombreado. Para E, pede para citar 3 características presentes nas plantas representadas pela figura B, mas que são ausentes nas plantas representadas pela figura A. Em seguida, indicar suas funções. Então, 3 características que pteridófitas têm, que briófitas não têm, e as suas funções.
que nos exercícios anteriores a gente já falou de algumas. A gente pode citar os vasos condutores, que pteridófitas têm, briófitas não têm. Função, transporte de seiva bruta e seiva elaborada, xilema para seiva bruta, floema para seiva elaborada. A gente pode falar na raiz, absorção e fixação no solo. Nós podemos falar no caule, sustentação. Nós podemos falar nas folhas, fotossíntese, que é o local onde acontece a fotossíntese. Deixei aí alguns para vocês, os tecidos verdadeiros, a folha, que é a respiração e a fotossíntese, raiz, absorção de água e sais minerais, e a fixação da planta ao substrato, o caule, que é a sustentação, os vasos condutores de seiva. Então, todos esses que a gente já tinha falado nos itens anteriores. Com relação ao habitat, quais são as semelhanças entre as briófitas e as pteridófitas? Com relação ao local onde elas vivem, que semelhança elas vão encontrar? Então, as pteridófitas, elas não são mais dependentes da água para o transporte de substâncias, né? Mas elas ainda são dependentes da água para o encontro dos gametas, da água para a reprodução. Isso faz com que elas também necessitem de uma quantidade maior de água quando comparada com os outros dois grupos de plantas, com as gimnospermas e com as angiospermas. Isso faz com que elas tenham um ambiente relativamente semelhante. E aí nós podemos falar que ambas habitam ambientes úmidos e sombreados e algumas até água doce, né? E a água é um elemento fundamental para que ocorra a fecundação. A número 3 fala que as fotografias a seguir mostram espécies de 4 representantes do reino Plantae. Em A, nós temos aqui uma angiosperma. Nós sabemos disso pela presença do fruto, tá? Em B, nós temos uma briófita. Em C, nós temos uma gimnosperma, uma gimnosperma com estróbilo aqui bem característico desse tipo de planta. E em D, nós temos uma pteridófita. Então, como na letra A ele está pedindo para a gente identificar qual grupo de cada planta, a gente sabe que A é uma angiosperma, B é uma briófita, inclusive aqui ela tá com o esporófito, aqui que são essas estruturas crescendo sobre o gametófito. Em C nós temos uma gimnosperma, a gente consegue ver isso pela presença dos estróbilos. E em D nós temos uma pteridófita. Só para confirmar, A uma angiosperma, B uma briófita, C uma gimnosperma e D uma pteridófita. A letra B pede para a gente indicar a provável ordem cronológica do aparecimento desses grupos de plantas na Terra. Então, quem é o mais novo evolutivamente falando, mais antigo evolutivamente falando, o que surgiu primeiro e o que surgiram depois. Muito provavelmente o que a gente tem é bem na ordem que nós colocamos aqui, onde as briófitas surgiram primeiro, as pteridófitas surgiram em segundo lugar, gimnospermas e por último as angiospermas. Porque a gente pode perceber que no grupo de plantas, como se as características fossem surgindo, fossem aparecendo e elas vão se somando. Então, as novidades evolutivas que aparecem em briófitas permanecem em gimnospermas, e gimnospermas conquistam novas coisas, novidades, e aquilo permanece em angiospermas. Então, a gente consegue traçar uma linha evolutiva muito provável para esses indivíduos. A letra C fala para a gente ver entre os vegetais da questão, um deles é encontrado em ambientes úmidos e sombreados. É para a gente citar a característica desse grupo que justifica seu pequeno tamanho. A gente tinha falado isso na questão anterior, né? Que a ausência de vasos condutores nesses vegetais faz com que o transporte de nutrientes, o transporte de seiva bruta, o transporte de seiva elaborada aconteça por difusão, aconteça por osmose. Então, isso é de uma maneira muito lenta, o que dificultaria a água chegar no topo da planta se ela fosse enorme, do tamanho, por exemplo, de uma sequoia. Então, elas são de um tamanho menores e vivem aí em ambientes úmidos e sombreados para não perder a água para esse ambiente, tá? A letra D. Qual dos grupos vegetais estudados apresenta como novidade evolutiva o aparecimento de vasos condutores?
E qual a relação entre essa novidade e o ambiente em que esses vegetais se desenvolvem? Os primeiros vegetais a apresentarem essa novidade evolutiva são as pteridófitas, e com o surgimento elas puderam ficar com um porte maior e conquistar o ambiente com características mais secas. Lembrando que ainda não é um ambiente completamente seco, porque elas ainda são dependentes da água para reprodução, certo? Para fecundação. A letra E pergunta: quais são os grupos vegetais estudados que necessitam de água para reprodução? A gente já falou isso, que são as briófitas e as pteridófitas. Então, o anterozoide é flagelado e ele precisa nadar até a oosfera, que é o gameta feminino, para que a fecundação ocorra. A letra F: em quais grupos a polinização é uma etapa da reprodução, e explicar o papel da água nesse processo. Então, são nas gimnospermas e nas angiospermas. Nesse grupo, o gametófito masculino, parcialmente desenvolvido e maturo, o grão de pólen, é levado até o gametófito feminino. E aí, forma-se o tubo polínico e o gameta masculino consegue encontrar o gameta feminino ali passando, sendo transportado dentro desse tubo polínico, tá? Então elas não vão depender da água para reprodução. Lembrando que o transporte de grão de pólen ele pode ser feito pelo vento, por animais, tá? Por insetos. E aí nós temos uma variedade dependendo do grupo de planta da espécie. A letra G pergunta qual foi o primeiro grupo de vegetais a se reproduzir por meio de sementes e qual que é a função das sementes. O primeiro grupo a apresentar sementes, a gente viu isso no vídeo passado, foram as gimnospermas. Então, tanto elas quanto as angiospermas têm, mas o primeiro são os gimnospermas. E a semente garante a dispersão da espécie, porque ali dentro ela nutre o embrião. Ela tem um endosperma que serve para nutrir e proteger esse embrião contra a ação do meio, né? Garantindo que esse embrião possa ser fecundado. E a letra H pergunta qual é o grupo que apresenta suas sementes protegidas por um fruto. São somente as angiospermas, porque nas gimnospermas nós temos o que a gente chama de semente nua, que é quando a semente não tem um fruto. Fruto e flor são características apenas das angiospermas. Ao final dessa aula da semana 2, a gente vai ter um documentário aí, um link para um documentário para vocês assistirem. Nós temos alguns vídeos para vocês assistirem a respeito da vida das plantas, a diferença entre os grupos de plantas, para a gente finalizar. Na semana 3, que é essa semana que nós começamos, né, que nós vamos ter a aula no Se Liga na Educação, nós vamos falar sobre o reino animal. Então, nós vamos começar a falar sobre as diferenças. E aí vocês assistam a aula, Se Liga na Educação. Semana que vem eu solto o videozinho com os comentários a respeito dessa aula e a correção dos exercícios. Combinados? Até semana que vem. Tchau, tchau.